Já gravando, presidente. Perfeito, muito obrigado. Então, muito bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 13 de dezembro de 2022. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, e os demais juízes, doutora Luciana Aparecida Lisboa, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Sulamita Layon, e o nosso representante fiscal, doutor Luiz Felipe de Paula Leite. Nós temos aqui um pedido de sustentação oral, mas enquanto o patrono não adentra na sessão, não se faz presente na sessão, eu vou pedir aos colegas, então, que se dirijam ao processo de Catabi, Indústria e Comércio de Carnes, aí em 4147194, é de minha relatoria. Faremos esse processo primeiro, enquanto a gente, então, aguarda que o patrono do processo da ARC-PAC consiga entrar na sessão. O voto já se encontra registrado. É um caso de crédito indevido, crédito outorgado do artigo 40 do anexo 3 do RICMES. O estabelecimento ele não exerce atividade de abatedouro ou industrial frigorífico. Não houve pedido de sustentação oral, então eu vou fazer uma breve leitura do relatório. É um recurso ordinário da empresa da recorrente Catabi Indústria e Comércio de Carne. A decisão manteve o auto de infração. Aí eu vou ler a infração. É crédito indevido de ICMS por haver lançado mensalmente em suas guias, na linha 007, outros créditos do campo crédito do imposto, valores a título de crédito outorgado, sendo que o estabelecimento não exerce as atividades de abatedouro ou industrial frigorífico, conforme reza o caput do retrocitado dispositivo. Em suas atividades declaradas no CADESP e ratificado mediante diligência ao estabelecimento pela fiscalização, por ocasião do início do serviço determinado pela respectiva OSF, restou constatado tratar-se de centro de distribuição com faturamento próprio do estabelecimento matriz, onde não há qualquer transformação dos produtos finais deste que possam ser considerada industrialização. Então, o contribuinte traz aí algumas alegações em suas razões recursais. Eu vou ao voto. Então, primeiramente, a alegação de lesão ao princípio do não confisco não merece conhecimento, tendo em vista o disposto no artigo 28 da Lei 13.457, conforme tem se posicionado essa Câmara Julgadora em diversos de seus julgamentos. A alegação de suposta legalidade de consideração das entradas e saídas para cálculo da multa cobrada nos presentes autos não merece acolhimento, tendo em vista que a penalidade combinada nos presentes autos encontra-se plenamente prevista na legislação de regência e não estabelece, na base de cálculo da multa, a consideração de entradas e saídas como alega o contribuinte. De fato, a penalidade aplicada no presente caso é aquela prevista no artigo 85.2J, a qual estabelece multa equivalente a 100% do crédito indevidamente escriturado. Então, é crédito indevido do imposto, hipótese não prevista na linha anterior, incluída a falta de estorno, multa equivalente a 100% do valor do crédito indevidamente escriturado. Então, não tem nenhuma consideração de entradas e saídas aqui, então não faz nenhum sentido essa alegação do contribuinte. Quanto ao mérito, a recorrente tenta demonstrar que a sua filial exercia atividade de frigorífico industrial para ter direito ao crédito outorgado previsto no artigo 40 do anexo 3 do RICMES. Para tanto, o recurso concentra-se na descrição das atividades realizadas no estabelecimento, a qual eu transcrevo abaixo o relevante. Então, o contribuinte diz o seguinte: após o descarregamento, é realizado o acondicionamento dos itens, a aferição da temperatura e definida a destinação do produto para a conclusão do processo e, em seguida, congelamento a depender do produto. Ao recepcionar, é realizado o controle de qualidade. Os produtos e itens são submetidos ao segmento do processo produtivo, acabamento e alocação no estoque.
A finalização do processo produtivo se dá com a execução da armazenagem nas respectivas câmaras resfriadas ou congeladas. Os produtos de tipologia congelada recebidos em prateleiras ou caixas plásticas para a conclusão do processo de congelamento e armazenagem, inicialmente ficam segregados e bloqueados em uma câmara de congelamento. Periodicamente é feita a aferição da temperatura desses produtos e, ao atingirem menos 10 graus, os mesmos são retirados da câmara de congelamento para que sejam paletizados, estrechados e armazenados nas câmaras de congelados. Ademais, como já dito, a filial impugnante também recebe e armazena parte da matéria-prima utilizada pela matriz, por exemplo, aí traz diversos produtos, né? Então, eu digo, de plano, o que se depreende do recurso é a descrição de atividade de mero acondicionamento das mercadorias para fins de transporte, que não corresponde à industrialização, conforme preceitua a linha D do inciso 1 do artigo 4º do RICMES, né? Veja-se que, ainda que se pudesse considerar que o congelamento de produtos fosse atividade de industrialização, tal fato não se encontra provado nos autos como atividade realizada pela filial ora autuada, uma vez que não é possível verificar se os produtos já se encontravam congelados ao serem recebidos na filial e esta apenas os armazenava, ou seja, providenciava o seu acondicionamento nas condições necessárias para a sua preservação. Veja-se que a matéria é de cunho eminentemente probatório. Nesse sentido, entendo que a descrição e fotos apresentadas no recurso apenas descrevem a atividade de acondicionamento de mercadorias para fins de serem transportadas, ou seja, de aplicação de embalagem, destinando-se apenas ao transporte de mercadoria e, portanto, não descrevem atividade de industrialização, né, conforme o item 1, né, o inciso D do item 1 do artigo 4º anteriormente mencionado, né, que eu transcrevo aqui. Ademais, não acolho a alegação de que o auto de infração está baseado em mera presunção e falta de provas. Verifico que a fiscalização descreve claramente os achados na diligência efetuada ao estabelecimento infrator, demonstrando de forma inequívoca as razões que levaram ao convencimento da infração cometida, conforme se pode verificar do termo circunstanciado. O termo circunstanciado diz o seguinte: em suas atividades declaradas no CADESP e ratificado mediante diligência no estabelecimento pela fiscalização por ocasião do início do serviço determinado pela OSF, restou constatado tratar-se de centro de distribuição, com faturamento próprio do estabelecimento matriz, CNPJ tal, onde não há qualquer transformação dos produtos finais, desde que possam ser considerada industrialização. Finais deste que possam ser consideradas industrialização. Segue também a manifestação fiscal dizendo o seguinte: esta FDT, levando em consideração a existência do estabelecimento e de pessoas existentes no local e a vigência do estado de emergência em função da pandemia, que agravou a situação econômica e financeira das empresas, optou, ao invés da tomada de medidas mais gravosas, como da suspensão da eficácia do estabelecimento por embaraço à fiscalização, por entrar em contato com o contabilista responsável e agendar dia e hora para a visita ao estabelecimento autuado e sua matriz, juntamente com os representantes legais. Neste dia, foi dada a ciência do início dos trabalhos e os estabelecimentos citados foram franqueados à fiscalização e visitou todas as suas instalações, conheceu as atividades desempenhadas por cada um dos estabelecimentos, sempre frise-se com a presença de representante do grupo. Então, dessa forma, as razões da fiscalização estão claramente postas na autuação, baseadas em constatações de diligência realizada em locus e descritas de forma inequívoca em suas manifestações. O contribuinte, por seu turno, apesar da longa argumentação de recurso, não consegue, a meu ver, demonstrar de forma inequívoca que realizava atividade frigorífica industrial e, portanto, que era beneficiário do crédito outorgado previsto no artigo 40, anexo 3 do RICMES. Então, nesse sentido, também não há que se falar em necessidade de conversão de julgamento de diligência, não havendo, no meu sentir, matéria de fato que necessite ser ainda esclarecida. A alegação de falta de prejuízo erário não pode ser oposta ao fisco para excluir a responsabilidade pelo cometimento de infração, estando a fiscalização e este órgão de julgamento constrangidos a seguir estritamente o que determina a legislação de regência, não havendo nela previsão para afastamento da acusação com base em tal argumento. Por outro lado, a meu ver, o prejuízo horário encontra-se plenamente configurado na medida em que o contribuinte, adotando procedimento que não encontra guarida na legislação de regência, tomou para si crédito outorgado, gerando assim o crédito tributário cobrado no presente ainda. Por tais razões, eu conheço parcialmente e, na parte conhecida, nego o provimento ao recurso. O voto já se encontra registrado. Eu vou, então, aqui abrir aos colegas para debate. Doutora Luciana.
O seu microfone está fechado, doutora. Desculpe. Parabenizo o seu voto, né? E para mim está claro, né? O estabelecimento não está registrado como abatedora industrial frigorífico, né? Então não foi atendida a condição essencial do artigo 840 do anexo 3, né? Então, eu sigo o seu voto. Obrigado, doutora Luciana. Bem lembrado, né? Essa questão foi bem colocada no relatório circunstanciado, né? O contribuinte, ele já desde o início tinha escrito esse estabelecimento como não como frigorífico, né? Então, tem essa questão também. Então, doutor Eduardo. Eu também, pela leitura do voto, eu acompanho. Eu achei interessante também a menção à questão do congelamento, de que não está demonstrado, até porque existe uma discussão, caso fosse demonstrado, se não seria uma espécie de industrialização, né? Tem até a doutrina, acho que da Isabel, do Sacha, e até quando tinha aqueles autos de infração envolvendo o supermercado, eu votava no sentido de que era industrialização. Eu era vencido, né? Mas eu votava. Mas como aqui você coloca que é no centro de distribuição, que não haveria prova, então o contribuinte parece que ele não alega no recurso ordinário, parece que é o caso de acompanhar. Agora, eu faço apenas uma indagação, presidente. Não seria interessante, eu acho que no voto, alguma manifestação em relação ao que parece que é uma alegação assertiva do contribuinte em relação à transferência? Não tem um argumento subsidiário nesse caso ou não? Porque eu dei uma lida geral em todos os processos, eu não sei se pode haver uma alegação de omissão. Essa questão de transferência, da não incidência na transferência, não tem nada a ver com esse auto de infração. Isso é uma alegação que o contribuinte traz que não tem nada a ver, né? Na verdade, esse aqui nós estamos cobrando não o crédito que ele tomou ou que ele deixou de tomar na operação de transferência entre estabelecimentos. Nós estamos aqui cobrando o crédito outorgado, que ele tomou após que ele lançou na sua escrita fiscal. Isso não tem nada a ver com a operação de transferência. Então, realmente, ele tem um argumento, né, mas não acho que é relevante. Agora, o doutor tem razão. Eu acho que talvez seja o caso realmente de mencionar isso, né? Então, eu vou... Desculpe interrompê-lo. Exatamente essa questão, ainda que de forma ultra sucinta, 2, 3 linhas, para não ver uma alegação de falta de prestação jurisdicional, né? Entendeu? Chegar lá na frente, aí ele vai pleitear uma anulação, tem para todo um argumento, ainda que ele seja desprovido de juridicidade. Eu vou introduzir aqui um parágrafo, e eu vou dizer simplesmente o seguinte: a alegação de não incidência do imposto na operação de transferência entre filiais não guarda qualquer relação com a presente atuação, uma vez que aqui não se trata a glosa de eventual crédito tomado em decorrência dessa operação de transferência, mas sim de crédito glosado em relação ao crédito outorgado indevidamente apropriado pelo contribuinte, conforme descrição da acusação do presente ainda. Então, eu incluí esse parágrafo que eu já li. Se os colegas quiserem olhar, eu vou então registrar o voto novamente. Eu já não sei se o doutor Eduardo se sente satisfeito, né, com essa
conclusão desse... E vou, então, passar, então, novamente a palavra para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Não, perfeito, eu concordo. Eu acho que agora a gente evita uma possível alegação de omissão da decisão, né? Para mim está perfeito. Eu não sei a posição da doutora Sulamita, né? Maravilha. Presidente. Obrigado. Muito obrigado pela observação, doutor Eduardo. Acho que é importante realmente a gente evitar qualquer problema nesse sentido. Doutora Luciana, tem alguma observação em relação a essa questão? Porque a doutora já falou, então eu vou passar a palavra novamente. Não? Não, para mim está perfeito. Muito bem. Então, doutora Sulamita. Bom, em primeiro lugar, parabenizo o doutor João pelo voto. Achei que foi bem elucidada essa questão também que o doutor Eduardo trouxe do congelamento. Achei que ficou bem explicado no voto, que não houve realmente essa comprovação e que seria apenas acondicionamento, né, sem alteração dos produtos, ou seja, nenhuma atividade industrial. E com relação também a esse apontamento do doutor Eduardo, achei perfeito, achei que realmente evita no futuro aí qualquer alegação de nulidade, e aí ultrapassou, aí foi passado todos os pontos do recurso ordinário. Então, para mim também está perfeito, eu acompanho o doutor João. Não estou querendo compartilhar nada, não. Como é que faz aqui agora? Acho que apertou. Tá certo. Muito obrigado, doutora Sulamita. E doutor Luiz Felipe, alguma observação? Bom dia, doutores. Bom, na verdade, é um caso com um conjunto probatório bem forte, né? A fiscalização em loco constatou que a atividade não é exercida e milita, né, nesse sentido, a presunção de veracidade do que o agente público declarou que ocorreu na presença. E, além disso, tratando-se de infração de mera conduta, não há que se falar em previsão de resultado, o que resta bem caracterizado, né? Parabéns pelo voto, doutor. Fora isso, nada a acrescentar. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Então, acho que nós já estamos aqui em condições de encerrar os debates, né? Eu pedi aos colegas que, então, marquem a presença para votação. Iniciando a votação. Muito bem, a votação realizada, processo de Catabi Indústria e Comércio de Carnes Limitada, a IN 4147194, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido, em decisão unânime. Então, eu indago aqui se o doutor Lucas Eduardo Sardenha conseguiu já entrar na sessão. Doutor Lucas. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, vou pedir aos colegas que se dirijam ao processo de Arquipac, Indústria e Comércio de Embalagens Limitada, a IN 4148917. É de minha relatoria. Eu vou fazer uma leitura do relatório e então eu passo a palavra para o doutor Lucas para fazer a sustentação oral. Em seguida, eu faço as anotações de praxe e também insiro o voto no processo, tá? Esse é um recurso ordinário, né, interposto por Arquipac, em razão da decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIN, e o AIN trata de crédito indevido relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento por meio de notas fiscais, supostamente emitidas por Mix Plastic, comércio e distribuição de plásticos,
e desclassificadas pelo fisco estadual nos termos do artigo 1841 do regulamento do ICMS, por não atenderem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, uma vez terem sido considerados inidôneos todos os documentos emitidos em razão da simulação da existência do estabelecimento, nos termos do artigo 30, inciso 1 do regulamento, conforme se comprova por meio do procedimento administrativo de constatação de nulidade da inscrição estadual e apuração de inidoneidade. Em suas razões, recurso ordinário, o contribuinte se surge contra a não aceitação do CADESP, da consulta ao CADESP, alega também que não há obrigação legal da pessoa jurídica de direito privado necessariamente firmar contratos ou pedidos por escrito, que os transportes das mercadorias foi por conta do remetente, a empresa recorrente é de modesto porte, que os produtos foram recebidos, analisados, aprovados pelo Departamento de Qualidade da recorrente por ocasião das aquisições, conforme comprovam os relatórios de qualidade, de folhas tais, que haveria notório erro na base de cálculo da autuação, porque ao menos 24% dos pagamentos estariam corretos, caso somente seja considerado o pagamento direto ao emitente das notas fiscais. Que os pagamentos dos títulos efetuados ao cessionário dos créditos foram todos feitos por via bancária, conforme comprovantes a partir de folhas tais, e também se insurge contra a multa, que foi habitada em montante superior ao valor do próprio tributo, se mostra confiscatória, devendo ser reduzida. A representação fiscal propugna em suas contrarrazões pelo não provimento do recurso. Esse é o breve relatório. Eu já vou passar, então, a palavra para o doutor Lucas para proceder à sustentação oral. Doutor Lucas. Olá, muito obrigado. Bom dia a todos. Vou tecer alguns breves argumentos aqui, mais enfatizando as provas, né? A autoridade fiscal atribuiu à hora recorrente Arquipac, Indústria e Comércio de Embalagens, a prática de infração tributária por suposto creditamento indevido de ICMS no período de julho de 2018 a setembro de 2019, originário de documentos fiscais emitidos pela empresa Mix Plástico Comércio e Distribuição de Plásticos Limitada, que foi declarada inidônea em 18 de março de 2021, conforme folhas 250, ficha resumo do processo. No relato da infração constou, mais ao final do relato, que o notificado foi notificado a esclarecer, apresentar a documentação, suporte de suas alegações sobre o processo de aquisição de mercadorias fornecidas. O contribuinte apresentou resposta sem que lograsse êxito na comprovação da realização efetiva das operações com o suposto fornecedor. Na defesa, a recorrente elucidou sobre as provas documentais trazidas já na fase de fiscalização e o acréscimo de documentos à própria petição de impugnação. Documentos esses que sustentam as efetivas aquisições de insumos da Mix Plastic para a utilização no processo produtivo da recorrente Arquipac. As respostas à notificação fiscal estão a partir de folhas 25, né? E os documentos são a partir de folhas 28, que foram já apresentadas na fase de fiscalização. Gostaria de enumerar aqui um pouco dos documentos. Foi apresentado imagens dos insumos e produto acabado, folha 28. Notas fiscais, recebimento dos materiais com canhoto das notas fiscais assinado. Foi apresentado também o instrumento de cessão de direitos creditórios em relação a cada nota fiscal mencionada de Mix Plástico, Comércio e Distribuição de Plástico Limitada, para Marcelo Magalhães Moraes de Albuquerque. Nesse caso, eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre os pagamentos, que parte dos pagamentos foram feitos diretamente e parte foram feitos por cessão de direitos creditórios, né? E todos os pagamentos, comprovantes de pagamentos bancários, referentes às notas fiscais, foram juntados a partir de folha 82. Então, todos os pagamentos foram por via bancária, né? Foi apresentado também consulta CADESP da Mix Plastic, que de 2019, que a situação cadastral estava como ativo contemporâneo às aquisições, né? Então, muitas vezes, notas fiscais inidôneas, o fisco chama atenção por não apresentar nenhum comprovante do fornecedor. Nesse caso, foi apresentado um comprovante da consulta CADESP, situação ativa, também teve na época consulta, a dívida ativa da empresa, ela tinha pequenos débitos antigos e um débito de IPVA, então não representava suspeita nenhuma esse fornecedor na época das aquisições. Esse fornecedor só foi declarado inidôneo em 2021 e o processo, mesmo o processo de cassação dele começou depois das operações feitas com ele, entendeu?
assim, após, a partir de novembro, começou, então as operações foram até setembro. A partir de novembro de 2019 começou o processo que se deu a cassação só em 2021, né? E também documentos contábeis, né? Razão auxiliar, que mostra lá o fornecedor Mix Plastic, as mercadorias entrando na contabilidade, na escrita fiscal da empresa, né? O contas a pagar, histórico dos pagamentos fornecedor Mix Plastic. Em fase da impugnação foi apresentado mais documentos. A defesa foi a partir de folhas 501 e folha 523 e 542, a empresa também juntou descrição do processo de fabricação com fotos da matéria-prima fita moída, que é o produto acabado, né, que se faz com esse insumo, bags de fita moída estocados, e também apresentou, a partir de folhas 543, relatório da qualidade da empresa, né, retirada de amostra para análise laboratorial dos insumos adquiridos fornecedor Mix Plastic. Então, também tem uma análise laboratorial dos insumos que foram comprados desse fornecedor, e foram todos apresentados nos autos, e são análises feitas da época das aquisições, né, muito antes de fiscalização, de declaração de inadimplência, né. Também foi combatido a exorbitância da multa fiscal, né, que nesses casos crédito inidôneo, a multa é bem acima do valor da operação, então é um valor alto, então foi combatido essa parte também. Na decisão de primeira instância, pelo que se nota dessa decisão, eles não admitem que se faça negócio por telefone, então exigem um pleno formalismo, tem que haver um contrato ou um pedido formal, alguma questão assim. Então, no dia a dia da empresa, às vezes fica complicado você ter toda essa formalidade e atrapalha um pouco nas operações negociais, né? Então, às vezes numa agilidade de procedimento, de pedido, né? Apesar de ter consultado no cadastro, às vezes é uma questão mais informal, né? Não tem um contrato de prestação de serviço, então a decisão de primeira instância ela vai por um aspecto assim, extremamente formalista e por isso não acolhe os argumentos e documentos dessa empresa, né, da recorrente. E também o transporte foi feito por conta do próprio fornecedor, do emitir das notas, né? Foi explicado também, e isso não foi acolhido na primeira instância, que é uma empresa de modesto porte, de Cordeirópolis, não tem uma entrada assim de estacionamento para os caminhões entrarem, né? Então, às vezes, o fornecimento de placa, alguma questão assim, fica prejudicada, porque justamente pelo dia a dia da empresa, às vezes você não tem assim, né, um médio porte, uma cidade pequena, uma empresa desse porte não tem todas essas formalidades que exigiram aí, tanto a fiscalização quanto a primeira instância, né? E quanto ao deslocamento físico das matérias, as próprias análises que foram juntadas demonstram que efetivamente entrou na empresa esse insumo, que foi pago, teve o comprovante de pagamento via bancária, né? Pela questão dos pagamentos, os pagamentos que foram feitos aí, no relatório fiscal menciona que 76% foram feitos a um terceiro. Nesse ponto, a empresa entende que, mesmo sendo a terceiro, juntou o instrumento de cessão de direitos, é um pagamento idôneo também, né? Não deixa de ser idôneo, apesar de ser pago a terceiro, que tem até uma questão de plástico mencionada na razão social, é um pagamento idôneo sim, mas caso os jogadores entendam que não é idôneo esse pagamento a terceiro, 24% foram pagamentos diretos, isso constatado no relatório fiscal. Então aqui é uma nulidade por erro na base de cálculo. Se for considerar que não aceita porque teve pagamento a terceiro, então, quer dizer, pegou pelo todo, né? Então, não considerou pelo menos os pagamentos diretos, que foram 24%, que é um percentual relevante. Então, além da questão da prova da boa-fé do contribuinte, também deve ser aqui a empresa pugna pelo reconhecimento da nulidade da autuação por erro na base de cálculo, caso se entenda que só 24% os pagamentos diretos aqui não foram considerados, né? Enfim, mais essas questões do pagamento, queria deixar claro que pode ser considerado como erro, nulidade, erro da base de cálculo, e também toda essa documentação que foi juntada, as alegações, merece ser declarada aí a boa-fé do contribuinte e com anulação de toda a autuação.
subsidiariamente a redução da multa que foi em patamares confiscatórios também. Bom, essas são as minhas considerações, eu agradeço pela oportunidade, muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Lucas. Obrigado pela sustentação oral. Eu acho, em respeito aqui à presença do patrono, eu vou fazer um pequeno esclarecimento antes da leitura do meu voto. O voto já se encontra registrado. E eu quero dizer o seguinte, no caso desses autos, eu acho que a prova, na discussão da aplicação da tese da boa-fé, a prova mais relevante é a prova de que realmente houve um pagamento entre o adquirente e o fornecedor, né? E, nesse caso, tem duas questões. Uma delas é que analisando bem os autos, eu vejo que há uma alegação de um negócio de cessão de crédito, né? E realmente aí cerca de mais de 70%, quase 80% das notas fiscais, segundo alega o próprio contribuinte, diz respeito a essa modalidade, né? Que é uma modalidade perfeitamente aceita. A gente, nessa Câmara de Julgamento, já aceitou, né? Só que no caso desses autos, eu entendo que o negócio jurídico de cessão de crédito não está provado. Essa é uma primeira observação. E, portanto, aí eu tenho uma dificuldade de, então, aplicar, reconhecer que foram atendidos os critérios para aplicação da tese da boa-fé com base na jurisprudência do TIT, né? E a segunda questão é que, no meu entender, não existe boa-fé parcial, né? Eu não posso aplicar a boa-fé para algumas operações e dizer que para outras não houve boa-fé, né? Então, o fato de ter só 20 e poucos por cento das operações terem sido a prova de pagamento, ou supostamente a prova de pagamento para o fornecedor, né, direto, eu não me sinto confortável de reconhecer a boa-fé para essas operações e não para as outras. Eu acho que aí a questão toda ela tem a ver com o todo do conjunto probatório e aí, olhando o todo do conjunto probatório, então eu entendo que não há como se reconhecer a aplicação da tese da boa-fé para estes autos, para esse caso. Então, são esses dois esclarecimentos, são opiniões minhas, eu respeito quem pensa o contrário, né? Mas assim que eu tenho votado e assim que essa Câmara também tem se posicionado, né? Eu vou, então, fazer, dados esses esclarecimentos, eu vou fazer, então, a leitura do meu voto. O voto já se encontra registrado. E eu vou, então, fazer a leitura. Primeiramente, no tocante à resignação quanto à multa cobrada, verifica-se que se encontra ela corretamente capitulada em dispositivo previsto na legislação do imposto e plenamente válido, vigente e eficaz, não havendo que se falar em qualquer mácula na sua aplicação. Ademais, a alegação de confiscatoriedade da multa não vem sendo conhecida por esta primeira Câmara Julgadora, razão pela qual dela também não conheço, tendo em vista o limite objetivo disposto no artigo 28 da Lei 13.457. Este ETIT já tem firmado o entendimento com o qual me alinho de que a declaração de inidoneidade não tem efeitos constitutivos, uma vez que apenas dá conta de uma situação preexistente. Quanto à alegação de necessidade de redução da multa, não há permissivo legal para tanto, nem se pode aplicar o quanto disposto no artigo 527-A do RICMES, tendo em vista que a presente atuação implicou falta de pagamento do imposto. Quanto ao mérito, a alegação recursal é de aplicação da tese da boa-fé ao caso, porém entendo que a recorrente não tem razão. Nada obstante, inicialmente cumpre esclarecer que a presente atuação não acusa o contribuinte de não ter recebido as mercadorias. Desse modo, a demonstração da entrada das mercadorias no estabelecimento não é relevante para afastar a acusação aqui realizada. No caso dos autos, a questão da aplicação da boa-fé nos termos da jurisprudência deste ETIT se resolve pela apreciação e sopesamento de todo o conjunto probatório carreado, uma vez que, no meu entender, não é possível reconhecer meia boa-fé, ou seja, não é possível reconhecer a boa-fé para umas operações e não para outras. A eventual existência de parte de provas de pagamento supostamente realizadas ao fornecedor inidôneo não é elemento suficiente
para se considerar nula a autuação, nem elemento suficiente para, por si só, excluir da acusação parte das operações para as quais teria havido prova de pagamento no contexto da aplicação da tese da boa-fé. De plano, a pretensão de aplicação da tese da boa-fé esbarra na falta de comprovação da efetividade das operações com o fornecedor irregular, uma vez que a maioria das provas de pagamento apresentadas tratam de transferências para um terceiro. Vejamos, por exemplo, os comprovantes de transferência bancária de folhas 82 a 148, tem como favorecida a empresa Marcelo Magalhães Moraes de Albuquerque, CNPJ 10.941.974.0001-23, de modo que, evidentemente, não provam que o pagamento foi efetivamente realizado ao suposto fornecedor daquelas mercadorias, que, segundo constam notas fiscais, seria a empresa Mix Plastic, Comércio e Distribuição de Plásticos Limitada, CNPJ tal. A referida Mix Plastic, supostamente localizada na rua Tiúba, 378, Vila Nova, Manchester, São Paulo, teve a sua irregularidade fiscal constatada por meio de PCN, cuja principal peça encontra-se acostada nos autos das folhas tais, dando conta da simulação da existência do estabelecimento e da decretação da nulidade de sua inscrição estadual. Já a empresa Marcelo Magalhães M. de Albuquerque, Materiais Plásticos Limitada Eireli, né, AIM CNPJ 24.884.808.00147, eu estou citando o CNPJ porque essa empresa é outra, né? Temos a Marcelo Magalhães de Moraes Albuquerque, CNPJ 10.941.974, que para quem foram feitos os pagamentos, as transferências bancárias que se encontram as folhas 82.148, e temos essa aqui, a Marcelo Magalhães M. Materiais Plásticos Limitada, a CNPJ 24.884, aparentemente localizada esta no estado de Pernambuco, né? Na rua Bruno Maranhão, Jabotão dos Guararapes, Pernambuco, que teria sido a cessionária dos direitos creditícios, conforme termos de cessão de direitos creditórios de folhas 60 a 81. Então, quanto a esses termos de cessão de direitos creditórios de folhas 60 a 81, não contém eles qualquer assinatura ou aquiescência do cessionário, a empresa Marcelo Magalhães Albuquerque, Materiais Plásticos Limitada Eireli, CNPJ 24.884.808. Além disso, não são instrumentos públicos de cessão de direitos creditórios, nem foram revestidos de quaisquer formalidades que são exigíveis para negócio jurídico desse naipe quando formalizados por instrumento particular, nos termos do artigo 88 do Código Civil, aí o artigo 288 fala, né, que aí tem que ter as formalidades, né, tem que conter a indicação do local onde foi passado, a qualificação do otorgante, otorgada, a data, o objetivo, enfim, o instrumento particular e tem que designar todos esses elementos, né? E veja-se que os termos de cessão de direitos creditórios de folhas 6081 são apenas uma comunicação da Mix Plastic para a autuada, a ARCPAC, de que teria havido uma cessão de créditos a um terceiro, não constituindo em si um termo de cessão de crédito. De fato, não há nos autos qualquer contrato de cessão de créditos. Por fim, além de não haver prova de cessão de créditos alegada, a suposta cessionária e aquela beneficiária para quem foram transferidos os recursos são pessoas distintas. Marcelo Magalhães M. Albuquerque, Materiais Plásticos Limitada, AIM, CNPJ 24.884.808, 1000 investido 47, aparentemente localizado no estado de Pernambuco, teria sido cessionária dos direitos creditícios, conforme termos de cessão de direitos creditórios de folhas tais. Já Marcelo Magalhães Moraes de Albuquerque, CNPJ 10.941.974, 1000 investido 23, é quem consta como favorecido dos pagamentos, conforme comprovantes de transferência bancária de folhas 82148. Por tais razões, não é possível admitir tais supostas comunicações de cessão de crédito como elemento suficiente para demonstrar o efetivo pagamento das operações para aquele tido como fornecedor das mercadorias nas notas fiscais objeto do presente aí. Além disso, do conjunto probatório extrai-se diversas inconsistências, tais como falta de tratativas comerciais e a inexistência de prova do transporte das mercadorias. Em relação às tratativas comerciais, a autuada apenas informa, as folhas 25, que o negócio foi feito por telefone, sem apresentar qualquer prova das tratativas comerciais, né? Já em relação à prova do transporte das mercadorias, verifica-se total falta de informação por parte da autuada. Não há preenchimento do campo transportador nas notas fiscais e a autuada não informa qual veículo, placa e nome do transportador entregou as mercadorias no seu estabelecimento.
Quanto ao transporte das mercadorias, a autuada se limita a responder que eles foram de responsabilidade da empresa fornecedora, essa mesma que ficou inequivocamente constatada a inexistência por parte do fisco. Então, ante o exposto, eu entendo que as provas apresentadas pelo contribuinte são insuficientes para permitir a aplicação da chamada tese da boa-fé, nos termos da súmula 509 do STJ. Por tais razões, eu conheço parcialmente, porém nego o provimento ao recurso ordinário. É como voto, sem mais delongas, eu vou abrir o debate, então, para os meus colegas. Doutora Luciana. Então, parabenizo pelo seu voto, né? Eu acho que, ao contrário do que o próprio patrono falou, acho que tem que ter uma mínima formalidade em negociar, né? Essa negociação via telefone, nota fiscal sem dado transportador, a falta de provas de contrato de cessação de créditos, não tem como você caracterizar a boa-fé, né? Então, eu acho que o conjunto probatório não permite concluir que as operações de fato ocorreram nos termos consignados dos documentos fiscais, né? Então, eu sigo o seu voto. Obrigado, doutor Luciana. Doutor Eduardo. Bem, primeiro parabenizo o patrono pela sustentação oral, também o presidente dessa Câmara pelo voto. Esse caso de inidôneo, claro, eles se resolvem no âmbito das provas, né? E conforme o caso vertente, o caso concreto, a gente vai por um ou por outro caminho, até porque cada processo traz aí uma particularidade, uma peculiaridade, né? Nem sempre é fácil julgar. É muito mais fácil você estar ou do lado da representação fiscal ou como advogado. Quando você é julgador, muitas vezes você tem dúvida na hora de fazer esse cotejo dos elementos de prova, né? E aí, analisando, claro, o processo, as peças de defesa e, principalmente, ouvindo o voto do presidente, me levam a crer, assim, se bem que eu já tinha um posicionamento formado a respeito, de que algumas provas você, no meu sentir, elas não demandam um grande formalismo, outras, para mim, já demandam, né? E aí, então, de todo aqui o processo, né, sendo agora mais objetivo, eu faço as seguintes considerações. Primeiro, em relação à questão do CADESP, né, pelo que eu me recordo, teria sido juntado apenas um. Mas, por outro lado, como bem coloca o patrono da autuada, se a declaração de idoneidade ela foi posterior e, salvo engano, 2 anos depois das operações, não faria sentido você puxar todo mês, porque constaria a situação habilitado ativo. Então, com esse único documento expedido, consulta pública feita pelo advogado, a gente já teria o cumprimento do artigo 22A da lei do ICMS aqui do Estado de São Paulo, né? Em relação à questão da cessão de crédito, né, a gente tem aceito, mas, como bem colocado pelo relator, aí sim eu entendo que precisa ter um formalismo, né, diferente do CADESP, que para mim seria suficiente você tem que ter o mínimo no formalismo, até porque o Código Civil ele trata da matéria, seja através de instrumento público ou instrumento particular. E como bem colocado pelo relator, você não tem aqui um termo, você não tem aqui um contrato, né? Nesse caso, acho que seria importante, né? Você não tem uma assinatura, uma aquiescência do cessionário, né? Não dá para ficar uma coisa simples, porque aí acaba virando uma coisa simplória, né? Então, nesse caso, eu concordo. Outro ponto que chama atenção é o transporte, né, consta como de responsabilidade do remetente, mas precisaria, no meu sentir, haver indicação em relação à placa, em relação ao veículo, né? Tudo bem, mas é o remetente que põe essa informação, mas ao longo das operações seria um pedido que poderia ser sido feito pela autuada, pelo adquirente das mercadorias, né? Até como resguardo, e seria utilizada essa informação num momento como esse, numa autuação fiscal, né? Em relação à questão de boa-fé, né? Muito se fala, tem boa-fé para tudo, ou é para nada, não tem meia boa-fé. O meu entendimento tem sido no sentido de que você deve considerar a operação em si, né? Até porque você pode ter uma situação em que
entre outros, existe ali um dolo, uma fraude, uma simulação, e para camuflar até operações que não existiram, acabam efetivando realmente operações legítimas, né? Essas operações, elas deveriam ser conhecidas. Agora, analisando as peças de defesa, né, a defesa em si, o recurso ordinário, eu senti falta de uma demonstração, através, por exemplo, de uma planilha, né, informando ali quais são os números das notas, quais são os valores envolvidos, em que folhas dos autos, né, do processo constam aquelas notas específicas, e aí eu me refiro àquele pagamento direto, né, para fornecedor de mercadoria, não para terceiro. Também nessa planilha, onde estão as provas de pagamento, em que folhas, quais são os valores envolvidos, e para aí, ao final, demonstrar uma identidade de valores, né, valores constantes de notas e montantes efetivamente recolhidos, para daí se reconhecer a boa-fé em relação a essas operações específicas, que, salvo engano, da ordem de 20 e poucos, 24% do valor das operações envolvidas, né? Então, isso eu senti falta, né? Não acho que seja o caso de uma nulidade por uma pretensa, um pretenso equívoco, um erro na identificação da base de cálculo. Poderia ser reduzido o débito fiscal se houvesse essa demonstração, que para mim não houve, né? E aí, finalizando, em relação à questão de tratativa, de contrato, eu acho que aí há um formalismo um pouco exacerbado, porque quem atua junto com a empresa, quem conhece a realidade empresarial, o dinamismo que existe, sabe que você não fica estabelecendo, celebrando o contrato, ainda mais quando já é um parceiro com quem você comumente transaciona. Então, muitas vezes, você pede por telefone aquele pedido, né? E eu digo mais, eu tenho certeza de que, se houvesse tratativa, viria depois o argumento fazendário de que isso aí foi combinado, é uma informação prestada unilateralmente pelo contribuinte, né? Então, eu digo, como julgador, como advogado, não é praxe, quando você já conhece a empresa, e ainda mais quando você é de pequeno ou de médio porte, que você ficar registrando, né? Até por uma questão de otimização de tempo, você trata muito pelo telefone, tá? Mas, em suma, diante de todo esse conjunto probatório, e eu quis deixar claro como eu analiso cada documento, até para ficar claro que nós, julgadores, analisamos o conjunto probatório, ele apresenta a particularidade, eu não vejo como reconhecer a boa-fé dessa parte, dessas operações em que houve o recolhimento direto para o fornecedor, em razão, no meu sentido, uma falta de demonstração desses valores, desses pagamentos nas peças de defesa. Eu acho que não cabe ao julgador fazer a procura dessas informações, cabe ao patrono, inclusive tem manifestação da superior, inclusive com voto, né, do ex-presidente do Tite, o Antônio Augusto, em que ele fala que é uma função ali do patrono, do advogado. Então, nesse sentido, tá, diante da particularidade desse caso específico, eu acompanho o presidente. Muito bem, obrigado, doutor Eduardo. Parabéns pelas considerações, né, e reflexões bastante pertinentes. Eu vou, então, passar a palavra para a doutora Sulamita. Bom dia a todos novamente. Então, em primeiro lugar, parabenizo o doutor patrono pela sustentação oral realizada e pelo presidente também pelo voto dado. Com relação às colocações do doutor Eduardo, eu concordo absolutamente com todas, e acho que aí não cabe ficar também exaltando cada ponto para não ficar aqui repetitivo. Mas só uma questão que não sei se seria o caso, aí, doutor presidente, doutor Eduardo, coloco em debate, de fazer um voto de preferência do que foi exaltado pelo doutor Eduardo, porque há uma discordância aí de entendimento com relação a essa questão da parcialidade da boa-fé, né? O doutor Eduardo estaria acatando as alegações do recorrente quanto à questão dos 24% que houve fornecimento, mas destacando que, nesse caso aqui, específico, não estariam atendidas os demais requisitos para a aplicação da boa-fé.
Não sei se seria o caso ou não, porque, claro, no final, né, pela praticidade, não vai ter nenhum efeito, mas só para deixar ressaltada essa questão da aplicação, né, desse argumento, né, da recorrente, mas que, no caso, tendo em vista o conjunto probatório em si, não foi atendido. No mais, eu também acompanho o doutor presidente. Doutor Eduardo. Bem, é claro, faz todo sentido a observação da doutora Sulamita. Agora, com todo respeito, eu vou me abster de preparar um voto de preferência pelo seguinte, né? No meu histórico, no TIT, inclusive em superior, eu sempre me manifestava dessa forma, né? Principalmente e puxando preferências, inclusive, ou vista e tal, né? E era vencido, né? E aí eu passei a adotar uma postura, né? Até a questão que bem colocado pela doutora Sulamita, a questão da praticidade, da celeridade e eficiência do processo administrativo tributário, eu passei a me manifestar dessa forma, ou seja, expressamente no sentido da possibilidade de você reconhecer a boa-fé em parte daquelas operações contidas nos autos de infração, apenas quando eu era relator, né? Que é uma postura que eu passei a adotar, né? Então, eu voltar agora a puxar a preferência, quer dizer, quando a gente até deixa de puxar a preferência, é que a gente já sofreu muito puxando preferência, e a Sulamita está um tempo no TIT também sabe disso, né? E às vezes passa a ficar a nossa manifestação só verbal. Então, como o resultado, né, vai ser o mesmo, né, eu, pelo menos, me sinto confortável, ainda que verbalmente, na verdade, né, oralmente, me manifestando, sabendo que de alguma forma, isso está registrado na sessão de julgamento. Claro. Mas agradeço as pertinentes colocações. Doutora Sulamita, mais alguma coisa? Não, só isso, eu acompanho, então. Doutor Lucas, algum esclarecimento de matéria de fato? Sim, eu só queria deixar um esclarecimento que esse percentual 76%, 24%, foi baseado na conclusão da fiscalização. O relatório fiscal aponta isso, tá? Então, o detalhamento do pagamento, em consideração também ao voto do relator, no relatório constou essa informação. Então, foi a partir da presunção do que constatou a fiscalização. Então, por isso, não teve o detalhamento, mas foi de acordo com a acusação, entendeu? Baseado na acusação que já falou isso. Então, entendi na época que tinha superado essa questão de detalhar os pagamentos, sendo que já é uma conclusão fiscal a partir dela. Só isso. Obrigado, viu, pela palavra. Obrigado, doutor Lucas. Doutor Eduardo. Tá, só para acrescentar, considerando aí as palavras adicionais do patrono, eu estou levando em conta, como eu disse na minha primeira manifestação, não apenas essa questão do que seria a falta de demonstração, em que pese a observação contida no relatório circunstanciado, mas também, como eu coloquei anteriormente, situação fática, como, por exemplo, a falta de informação em relação ao transporte, ao veículo, ao tipo de transporte, e como eu também já coloquei, se numa primeira, uma segunda, uma terceira nota, essa informação já faltasse, eu acho que deveria haver um expediente do contribuinte de cobrar a inserção desses dados nas notas seguintes, né? Então, eu estou analisando aí o conjunto probatório. Doutor Eduardo, a sua tese é conhecida, né? Eu me lembro de ter participado daqueles anos lá que nós fizemos Câmara Superior juntos, né? E nós tivemos sempre muito embate, nós dois, né, em relação a essa questão, naquela época. E realmente ficou meio que firmado o entendimento, né, ainda que por maioria, e não por unanimidade, de que, de fato, não há meia boa-fé, né? O doutor colocou um ponto bastante importante aí, né? Realmente, a questão do transporte, ela releva, ela ressalta, né, tendo em vista que, nesse caso, a fiscalização ela não constatou a não entrada de mercadoria. Ela nem se
ela nem se atém a isso, né? Ela já parte do pressuposto de que a mercadoria entrou, sim, havia essa mercadoria junto com o contribuinte, né? O próprio contribuinte alega que recebeu essa mercadoria, então a questão do transporte ela fica relevante nesse sentido, porque se o contribuinte realmente recebeu essas mercadorias, né, então ela recebeu essas mercadorias de alguém, né? Então, mesmo que não tenha essa informação na nota fiscal, e mesmo que se possa discutir que não é função do contribuinte pedir ao seu fornecedor essas informações, enfim, que eu acho que é total, né? Isso é uma obrigação que está prevista na legislação, o contribuinte tem que se cercar, né, de todos os meios, né, para se assegurar de que está negociando com alguém que é idôneo, enfim, que está regular perante o fisco. Isso é uma obrigação legal, está na legislação, né? Então, então, assim, ainda que se possa dizer que não é assim, se a mercadoria entrou e alguém trouxe a mercadoria, né, inclusive o contribuinte apresenta aí assinatura de canhotos, né, nas notas fiscais, então não é possível, né, crer que o contribuinte não tenha o registro, a noção de que carro foi aquele, que motorista foi aquele, qual é a placa daquele carro, não tem esse registro. Então, realmente é uma questão que fica relevante nesse caso, né? Então, o transporte das mercadorias, a falta de informação do transporte das mercadorias, ela ressalta, né, no caso desses autos, por conta dessas particularidades. Eu me permiti fazer essa incursão nessa questão aí, mas, para mim, de fato, o que é mais relevante é a falta de prova do pagamento das operações, que veio com contratos, não contratos, né, mas com comunicações, né, do fornecedor de que teria cedido os créditos, né? Comunicações que não vêm nem com a aquiescência do concessionário, enfim. Então, infelizmente, elas pretendem provar que houve uma negociação de crédito, mas não tem a menor condição de provar, né? Então, isso para mim que é o relevante nesse caso desses autos. Estou bastante confortável com essa decisão, bem seguro dela e convencido, né, pela análise que faço dos autos. Então, eu vou só pedir aqui à representação fiscal que, se quiser, tiver alguma observação, né, em seguida, se os colegas me permitirem, encerrar os debates e passar a votação. Doutor Luiz Felipe. Bom dia a todos novamente. Gostaria de agradecer a participação do doutor Lucas e parabenizar o doutor presidente pelo voto. Não tem muito o que estender, né? A representação fiscal, se pudesse, propugnaria pela aplicação do artigo 136 do CTN, uma vez que as infrações independem da boa-fé. A situação da súmula 509 é uma situação excepcional, né? A súmula do STJ. Ela foi editada com um voto muito bem elaborado e que traz várias situações de como se comprova a boa-fé nesses casos, e ela passa por esses requisitos, né, de que a nulidade tenha sido decretada posteriormente, o que sempre vai acontecer, não tem como ser antes, e que exista pagamentos, comprovação do transporte e comprovação das tratativas comerciais. E penso eu, né, e respeito quem pensa em contrário, que quando a gente fala em cessão de crédito, a gente não está trazendo documentos que comprovam um pagamento direto para a pessoa que supostamente integrou a relação material. E no que tange a comprovação parcial, penso que a gente busca um ânimo, né, dessa relação. Essa relação existiu, a pessoa conhecia, não conhecia, uma relação que durou 1 ano, envolveu 3 milhões em operações, ficou comprovado, não ficou comprovado? Respeito quem pensa em contrário, obviamente, mas acredito que você chega a uma conclusão de que ou essas operações efetivamente ocorreram ou elas não efetivamente ocorreram. Então, também a representação propugna ou comprovação no todo ou pela não comprovação, e que é o entendimento da maioria desse crédito tribunal. Por fim, né, no que tange a comprovação do transporte, também acabou não restando caracterizado,
bem como as tratativas que se deram por telefone num vulto que ultrapassa, como eu já havia dito, 3 milhões. Do mais, parabenizo novamente o doutor pelo voto e somos pelo não provimento do recurso. Perfeito. Obrigado, doutor Luiz Felipe, pelas observações. Eu vou, então, pedir aos colegas que, então, se dirijam ao processo. Eu vou encerrar os debates. O voto já se encontra registrado pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso ordinário. Então, eu peço aos colegas que confirmem a presença para a votação. Vamos iniciar a votação. A votação encerrada, o processo de Arquipac Indústria e Comércio de Embalagens Limitada, AIM 4148917, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente, não provido, e em decisão unânime. Eu, então, vou agradecer aqui a presença do nobre patrono, aqui o doutor Lucas Sardenha. Tenha um bom dia, doutor Lucas. Vamos passar para o próximo processo. Muito obrigado a todos, bom dia a todos. Então, eu peço aos colegas que se dirijam ao último processo da pauta de hoje, que é o processo de Betel Indústria e Comércio de Artefatos e Madeiras Eireli, AIM 4147869. O voto já se encontra registrado. Eu vou, então, fazer a leitura. É um recurso ordinário interposto por Betel, Indústria e Comércio de Artefatos, em face da decisão proferida pela primeira instância, que julgou procedente o presente AIM, que trata da seguinte acusação: deixou de pagar ICMS por ter dado saída às mercadorias elencadas no demonstrativo 1 sem a correspondente emissão de um documento fiscal próprio e, consequentemente, sem o pagamento do imposto devido. As notas fiscais eletrônicas correlacionadas no supracitado demonstrativo 1 tiveram emissão supostamente atribuída à BR Urnas Eireli, né, cuja inscrição estadual apresenta situação nula perante o CADESP, desde 8/12/2017. Né, decisão administrativa, publicada em Diário Oficial, razão pela qual todos os documentos por ela emitidos foram considerados inábeis. Representação fiscal propugna pelo desprovimento do recurso. Eu não verifico a alegação de nulidade, né, preliminar. Então, indo direto à questão crucial da presente autuação, vale transcrever o relatório circunstanciado. Então, lá diz o seguinte: conforme detalhado no expediente tal, estou constatado que a empresa BR Urnas Eireli simulou sua existência no local declarado ao fisco, bem como teve sua constituição mediante interposta pessoa em seu quadro societário. A situação aqui descrita corresponde à hipótese de que trata o artigo 30, incisos 1 e 2 do RICMES, né, de modo que a inscrição estadual foi declarada nula a partir do 8/12/2017 pelo delegado regional tributário. Razão pela qual todos os documentos por ela emitidos foram considerados inábeis. Concluiu a fiscalização naquele caso que a empresa BR Urnas Eireli foi fraudulentamente constituída com o principal objetivo de promover a emissão de documentos fiscais para dar amparo a operações com mercadorias que de fato ocorreram no estabelecimento da Betel, Indústria e Comércio de Artefatos de Madeiras Eireli, e assim segregar o faturamento desta, de modo que os estabelecimentos pudessem usufruir indevidamente dos benefícios previstos na sistemática da tributação do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte simples nacional. Pronto, está aí a razão da acusação, né? E aí também houve a inclusão da senhora Disse Yasui Sugikama Umebayashi e procuradora estabelecida, né, da empresa BR Unas, na condição de solidária do crédito tributário constituído
com amparo no artigo 10º, inciso 13b e inciso 14 da Lei 6374, conforme abaixo transcritos. Então, isso é o que está no relatório circunstanciado. Em seu recurso, o contribuinte apenas concentra-se na alegação de regularidade da empresa emissora dos documentos e o fato de não existir qualquer elemento que comprove a existência de fraude. Quanto à irregularidade da empresa emissora dos documentos, não há qualquer prova que sustente a alegação da recorrente. Muito pelo contrário, o PCN de Folhas Tais é contundente em demonstrar a simulação realizada e a participação da autuada nesse processo. Então, diz lá, é apenas um dos trechos que eu selecionei, né? Além da ocorrência da simulação da existência do estabelecimento e do quadro societário, a situação descrita caracteriza também a participação em organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, vez que a constituição da BR-Urnas teria como propósito a emissão de documentos fiscais para amparar as operações que de fato ocorreram no estabelecimento da Betel, Indústria e Comércio de Artefatos Madeira Eireli, segregando seu faturamento, de modo que os estabelecimentos pudessem usufruir indevidamente dos benefícios previstos na sistemática do Simples Nacional. Por outro lado, a recorrente não traz qualquer elemento de prova em seu recurso que possa sustentar suas alegações. Além disso, a inclusão do sócio como responsável pelo débito fiscal decorre da constituição irregular do estabelecimento BR-Urnas, feita tão somente para obter vantagem tributária ilícita, tendo em vista o que dispõe o artigo 10, 13b e 14 da Lei Estadual 6374, eu transcrevo abaixo. Assim, verifica-se não haver qualquer mácula na presente autuação, estando ela inequivocamente demonstrada pela fiscalização, não logrando a autuada demonstrar o contrário. Correta encontra-se a capturação da infração e da multa combinada, estando em perfeita consonância com os fatos infracionais descritos. Por tais razões, entendo que a recorrente não tem razão quanto às suas alegações recursais, razão pela qual negarei provimento ao recurso. Ante exposto, conheço e nego provimento ao recurso ordinário. Esse é o voto. Eu vou, então, abrir para debate. Doutora Luciana. Parabéns, seu voto. E nada a acrescentar, eu acho que está perfeitamente. Ficou bem colocado. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Também acompanho o voto, relator. Bem, obrigado, doutor Eduardo. Doutora Sulamita. Também acompanho o voto. Perfeito. Doutor Luiz Felipe. Bom, parabéns pelo voto, doutor. A representação é pelo não provimento também, nesse caso. Muito bem, é um caso simples, né? Realmente o recurso é bem simplório, né? E não oferece nenhum elemento que possa pôr em dúvida, em xeque a autuação. Eu já, então, registrei meu voto pelo não provimento, né? Conhecimento integral e não provimento. Então, vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para a votação. Em votação. A votação encerrada, o processo de Betel, Indústria e Comércio de Artefatos de Madeiras Eireli, AIN 4147869, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e não provido em decisão unânime. Esse foi o último processo da nossa pauta de hoje, né? Já estou encerrando aqui o julgamento e como hoje é o último dia, a última sessão do ano, eu vou me permitir aqui breves considerações finais aqui, agradecendo aos colegas, todos os colegas que estiveram na Câmara esse ano, e em especial aqui os colegas que aqui se encontram, né? Doutora Sulamita, que veio aqui já várias vezes esse ano e anos anteriores, e sempre bem-vinda. Muito obrigado pela participação, né? Sempre de excelência e contribuindo, né, para os trabalhos. Eu agradeço também a presença da doutora Luciana, né? Não tínhamos tido muito contato anterior em sessões de julgamento, mas as últimas sessões tivemos aqui, a doutora Luciana substituindo a sua homônima. Isso. Eu que agradeço o acolhimento de vocês.
Muito obrigado pela participação. E sempre agradecendo aos juízes que compõem essa Câmara, doutor Eduardo, trazendo sempre a sua experiência, né, e o seu conhecimento jurídico, que não nos deixa errar sozinhos, né? Estamos aqui, então, sempre com a certeza de que teremos alguém aqui que não vai permitir que a gente erre muito, né? Mas a tentativa é sempre de acertar, e esse é o nosso objetivo, né? Sempre com muito respeito e muita consideração pelos patronos que vêm aqui, e porque essa é a nossa função, né? Prestar um serviço de qualidade, né? É a função do TIT, né? Ele existe por causa dos contribuintes, né? Então, por isso que nós estamos aqui, né? Para sempre, então, com muito respeito e tentando fazer o nosso trabalho com muito afinco, né? Muita concentração, muita dedicação para que, no final, a gente tenha um julgamento o mais justo possível, né? E o doutor Eduardo, então, traz essa experiência, né? Esse conhecimento que nos ajuda muito ao longo do ano. Muito obrigado. Agradeço também aos demais juízes que não se encontram hoje, né? Porque estão de férias e tudo, doutora Luciana Vendramin, doutor Jandir Daleluca, que fazem parte aqui também da Câmara, e tiveram esse ano, ao longo do ano, conosco, e demais juízes, né, que sempre estiveram aqui, né? Esse ano nós tivemos aqui a doutora Maria Cláudia Silveira como representante fiscal, então agradeço também a participação da Maria Cláudia. Hoje temos o doutor Luiz Felipe de Paula Leite, na primeira vez que fazemos junto aqui, então também agradeço sempre a representação fiscal com um padrão de excelência, né, na sua participação, são representantes de alta qualidade e qualificação, na verdade, né, e sempre participam com trazendo bastante questões pertinentes, né, aos casos, elucidando e com sempre um olhar bastante atento, né. Isso nos dá segurança, né, de que nós podemos vir para a Câmara de Julgamento e, de fato, minimizar aí os erros e os problemas que podem acontecer, né? Então, eu agradeço a todos, eu desejo que tenham um bom Natal, boas festas, né, de final de ano, e que o ano 2023 seja um ano muito melhor, né? Esse ano 2022 já foi um ano melhor, no sentido de que nós tivemos menos problemas com a pandemia, a retomada da economia, enfim, de diversas questões, né, que vieram, mas ainda há questões muito conturbadas, né? Eu espero que 2023 seja um ano de mais paz, né? Nós não vamos ter Copa do Mundo, não vamos ter eleição, então espero que a gente possa seguir, né, esse país, que o que a gente precisa é trabalhar, né? Precisamos trabalhar, arregaçar as mangas e fazer esse país funcionar. Eu acho que isso não é nenhuma questão ideológica, política que eu estou colocando, é só um desejo mesmo, né, e é o que a gente tem feito aqui nesse tribunal, que tem feito ao longo desse ano, apesar das dificuldades, né, mas temos feito isso, e eu acho que eu quero elogiar aqui os meus colegas, porque durante esse ano todos se empenharam bastante, né, e eu agradeço muito a todos eles. Então, vou encerrando por aqui. Me permitir aqui considerações mais longas, né, e quero dizer, doutor Eduardo, que não vai escapar, né, de substituir o doutor Jandir aqui no dia de hoje como arauto das boas novas, das boas datas aí, das datas comemorativas. Então, vou passar primeiro a palavra aqui para a doutora Luciana fazer suas considerações finais. Doutora Luciana. Eu agradeço o acolhimento da Câmara, parabenizo a todos, doutor João Maluf, doutor Eduardo, doutora Sulamita, doutor Luiz Felipe, né, pelo trabalho aqui em conjunto hoje. Desejo a todos uma boas festas, né, que corra tudo maravilhoso em 2023, como foi em 2022, e se não foi, que corra atrás para ser, né, que tenhamos saúde, tenhamos muita discernação nos julgamentos, que continuemos a aplicar a justiça de forma correta, né. Então, eu peço licença também, que eu tenho compromisso às 10, vou ter que me retirar. Pois não, doutora Luciana. Boas festas. Obrigada. Doutora Sulamita. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí a todos. Na verdade, eu que me sinto honrada a cada sessão de julgamento, é sempre um grande aprendizado.
e me coloco sempre à disposição, inclusive no próximo ano, quando precisarem, estou sempre à disposição aí da Câmara e de todos. Tá? Um bom final de ano para todo mundo, boas festas. Obrigado, doutora Sulamita. Vamos primeiro passar a palavra para o representante fiscal e terminamos então com o nosso decano. Não, estou brincando. Eu não sei quem de nós dois é o decano aqui, viu, Eduardo? Mas tudo bem. Eu, na ausência do doutor Jandir, obviamente, né? Ele não nos escute aqui nessa brincadeira. Doutor Luiz Felipe, suas considerações finais. É de praxe aqui nessa Câmara a gente passar a palavra para breves considerações. Bom, gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho. É a primeira vez que eu participo na Câmara, achei a dinâmica de como ela se movimenta muito boa. Realmente o trabalho flui agradavelmente, há espaço, né, para essas considerações. Gostei muito de ter participado, foi realmente um aprendizado, concordo com a doutora Sulamita. Sempre que eu tenho a oportunidade de participar do TIT, é sempre muito agradável. No mais, desejar a todos boas festas, um ótimo ano novo e, novamente, parabenizar a todos aí. Obrigado, doutor Luiz. É um prazer tê-lo aqui, volte sempre. E agora vamos passar a palavra ao doutor Eduardo, encerrando aqui as nossas considerações. Bem, primeiro, seja sempre bem-vindo, Luiz Felipe, tá? É um prazer poder contar com você, com as suas considerações. Também sempre é bom contar muito com a Sulamita, que é uma ótima advogada, como julgadora, está bastante tempo no TIT, e certamente vai ser sempre convocada para participar das outras câmaras. Agradecer muito ao Maluf, né? Eu tive a felicidade de cair numa câmara com ele, a gente já se dava muito bem na superior, não só profissionalmente, né? Uma pessoa que eu admiro, porque ela é uma pessoa bem imparcial, né? Um profissional imparcial, também é uma pessoa muito bacana, né? Como figura humana. Acho que a gente teve essa empatia desde o nosso começo de convivência. Conduz bem as sessões, né? Ele usou uma palavra muito bem colocada, que é a questão do respeito, né? O que, para mim, é o mais importante de tudo é ter o respeito nas câmaras, não ter essa questão de vaidade, se sobrepor em relação ao outro, ou aquele debate, pseudo-debate, né? Que a pessoa acha que é debate quando ela fica repetindo o argumento, isso incomoda muito e toma muito tempo, isso a gente não tem na primeira Câmara, muito pelo contrário, né? Então, isso é muito importante. E dizer também que, para mim, sempre é um aprendizado, né? Eu estou sempre aprendendo muito com o Maluf, com o Jandir, com a Luciana. Em relação à questão do decano, a gente pode depois conversar isso de uma forma mais privada, né? Deixando claro que o Jandir é o decano, mas o segundo decano a gente resolve depois entre nós. E o doutor Maluf falou que eu vou substituir o Jandir, porque, para quem não sabe, sempre quando te acaba a sessão, o Jandir ele fala que dia que é hoje, dia de comemorar o quê, e aí tece sempre algumas considerações aí sempre relevantes e interessantes, né? E aí eu vou fazer duas, né? A primeira, o doutor Maluf colocou que espera paz em 2023, a gente já vai ter paz em 2022, mais especificamente hoje, a partir das 17h45, quando a Croácia sedimentar a sua presença na vitória da Copa do Mundo. Então, isso fique tranquilo, doutor Maluf, essa paz virá bem antes. E eu corri aqui para ver que dia que é hoje, e eu vi que é dia do marinheiro, né? O marinheiro tem uma função muito importante, ele preserva a instituição família, né? Ele tem várias famílias em cada porto, então ele tem essa importância, né, na nossa sociedade. Então, são essas minhas considerações. Eu desejo um excelente Natal, um ano novo, descanso, muita saúde para todos nós. Bem colocado, doutor Eduardo. O marinheiro e o caixeiro viajante, né? São duas figuras que realmente muito importantes para a família, né? Exatamente, para a instituição família, exatamente. Brincadeiras à parte, muito obrigado, doutor Eduardo, e mais uma vez agradeço a presença de todos nessa sessão de hoje. E então desejo então boas festas, né? Feliz Natal, e vamos encerrando por aqui.
Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 13 de dezembro de 2022. E agradeço a presença de todos. Uma boa semana, bom final de ano e até ano que vem. Um abraço.